Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ócio Saudável. Hoje a gente tem um convidado aqui que é um doutor com D maiúsculo, uma pessoa que acrescenta. Toda vez que eu encontro, eu saio com alguma coisa nova. É naturalmente inovador, empreendedor, um cara diferente na sua área. Doutor Vitor Dutra, muito prazer, obrigado por estar aqui. Estou aqui com o meu colega de podcast e amigo, doutor Rafael Sodré. É a satisfação a gente estar com um convidado desse nível, né? E aí, Vini, tudo bom? Estamos aqui no Estúdios Dracar. Estúdios Dakar, grande Robson, grande Gustavo. A presença ilustre de Vitor. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, meus caros? Prazer enorme estar aqui com vocês. É uma honra bater esse papo livre sobre coisas legais. Sim. Coisas aleatórias. Aleatórias. Isso é importante. Deixar a cabeça voar, fluir. Bom demais. Obrigado. Para começar, então, se apresenta para o nosso público. Bom, joia, vamos lá. Meu nome é Vitor Dutra. De formação, sou advogado, mestrado e doutorado em Direito. Tenho um escritório de advocacia focado em direito empresarial, mas um cara muito inquieto. E depois de um certo incômodo de ver tantas coisas legais, inovadoras, deixando de acontecer por falta de conexões, eu comecei a me dedicar um pouco a essa área da inovação, a trabalhar em parcerias, em rede, né, que a gente fala. Em 2020, eu escrevi um projeto chamado Hub Conquista, e junto com outras pessoas, obviamente, não é mérito só meu. E esse projeto, ele vem se destacando, né, na área de inovação. Sou procurador do município também e tenho tido aí o privilégio, né, de junto com a gestão da prefeita Sheila Lemos, de criar as bases para a inovação, a Lei Municipal de Inovação e algumas coisas bem bacanas. Sou esposo da Thaís, pai do Lucas e do Rafa. O Lucas acha que tem um canal no YouTube chamado 123 Lucas Legal. Que bacana. Meu filho. Também chama. E na semana passada, um vídeo dele teve 66 mil visualizações. Caramba. No Cristo. Eu vi. Pois é. Eu fiquei impressionado, assim, que o troço viralizou. Mas é isso, sou baiano, sou conquistense, nascido aqui, com um pezinho também em Belo Horizonte, uma terra que eu gosto muito. E é isso, tô aqui para bater esse papo com vocês. Conta um pouquinho pra gente sobre de onde veio essa vontade de inovar, né? Você ajudar na construção das leis, na base de inovação de Vitória da Conquista. Não, e não só isso, né? Você não falou, talvez assim, você é o CEO do Hub? Na verdade, não. É o Hub Sudoeste, né? Que é um... Isso, que hoje chama Hub Conquista, Isso. né? Na verdade, não. O Hub ele foi estruturado, né, como um projeto em 2020 e depois, hoje, ele tem um CNPJ, ele é uma associação, ele é um centro de inovação sem finalidades lucrativas, com CNPJ próprio. É considerado também uma ICT, uma instituição científico-tecnológica, mas o CEO do Hub é o Vitor Teles. Sim. É Vitor também, mas é Teles. Então, eu, digamos assim, sou um dos fundadores, um founder. Certo. Mas até mas por hoje falta você de atua tempo, também nele ou não? Eu atuo mais como conselheiro. Consultivo, né? Pelo fato de ser um cofundador, né? Atuo mais como conselheiro, mas o projeto se tornou tão grande, né? Porque estava em 8 cidades, atendendo 340 empresas simultaneamente, com 30 colaboradores. Caramba. Então, quem precisa realmente ter uma pessoa à frente, full time e tal. Então, hoje tem uma equipe bem profissionalizada cuidando do... Só para aqueles telespectadores nossos, ouvintes nossos, que não sabem o que é um hub, você poderia resumir o que é um hub? Claro. Bom, a palavra hub é uma palavra em inglês que significa algo que conecta e distribui. Então, quando você tem aquele aparelhinho que entra um cabo USB e saem vários cabos USBs, aquilo é um hub, né? Então, basicamente, o hub é alguma coisa que concentra e distribui. Você tem um hub de serviços, você pode montar um portfólio de serviços e distribuir, né,
pelos seus canais. Mas no caso do Hub Conquista, que era Hub Sudoeste, depois eu posso até explicar porque que mudou de nome, ele é um hub de inovação. Porque inovação você precisa de vários atores que estão posicionados em diversas hélices de inovação. Então, essa galera precisa estar conectada para que surja algo a ser distribuído. E essa ideia da hélice é legal para explicar isso. Né? Essa ideia da hélice é muito legal, né? Do ponto de vista conceitual, depois de muitas pesquisas, as pessoas foram sistematizando o que favorece ou desfavorece a inovação em alguns lugares. E aí começou, né, com uma ideia de uma hélice tríplice hélice, em que o Estado, o governo, precisaria juntar com as universidades, academia, e junto com o mercado, com empresários, para gerar inovação. Então, você tinha uma hélice tríplice: mercado, universidades e governo. Por quê? Porque o governo vai trazer essa segurança jurídica, essas bases para inovação. Em alguns momentos, você precisa ter incentivos fiscais, incentivos econômicos. Quando você está falando de inovação, você está falando de risco. Então, nosso país passa muito isso, né? O governo ainda participa muito nisso. Participa e às vezes ajuda, às vezes atrapalha. E aí você precisa ter uma tolerância ao erros honestos maior, porque muitas vezes você está lidando com a inovação. Para inovar, você precisa sair do lugar comum, que todo mundo já testou e validou. Então, você tem uma chance maior de errar. Então, as leis de licitação, os tribunais de contas, eles precisam estar sensibilizados para entender o que é inovação e para tolerar erros honestos. Então, o governo é importante. A academia é importante porque nós temos ali professores, doutores, pesquisando soluções de médio, de longo prazo. Então, você precisa ter linhas de pesquisa com financiamentos, porque às vezes a pessoa está pesquisando algo que no curto prazo, 1, 2, 3, 5 anos, não vai surtir nenhum efeito mercadológico. Não vai mudar a vida de ninguém na sociedade. Né? Há quantos anos se está buscando a cura do câncer? Né? Durante quanto tempo se buscou curas para inúmeras doenças? Então, é necessário a gente ter a academia, as universidades, porque o mercado, que é outra hélice, que é importante também, ele tem um pensamento mais de curto prazo. Porque o empresário, a empresária, ela tem que ter um produto que a sociedade já quer para vender, para ter lucro, para se pagar, para buscar outros produtos, outros serviços, enfim. Então, diminuir custo também. Diminuir custo, diminuir tributo e coisas desse tipo. Então, a roda gira mais rápido no mercado. Então, ele está focado ali em soluções de curto e médio prazo e academia de médio e de longo prazo. Beleza, mas só 3 hélices? Será que isso faria sentido? Porque, no final das contas, a gente elege os nossos governantes para a sociedade. Os professores doutores, eles não estão lá para pesquisar coisas para eles mesmos. Quem paga o salário, né, das universidades públicas é o contribuinte. Sim. Então, é para a sociedade. E o mercado também não pode simplesmente pensar no lucro, não pode destruir o meio ambiente, não pode ter trabalho escravo. Ou seja, ele está ali para trazer novos produtos e serviços para a sociedade. Então surgiu essa ideia de uma 4ª hélice, que era a sociedade. Então, tudo isso é feito pensando nas pessoas, pensando na comunidade, na sociedade. Ou seja, tecnologia existe, inovação existe, não é para escravizar. O celular, o robozinho, não existe para nos tornar escravos, mas para servir as pessoas. Né? E hoje já se discute, do ponto de vista acadêmico, uma 5ª hélice, que seriam os equipamentos de inovação, como o Hub, como um centro de inovação, como parques tecnológicos, porque percebeu-se que dessas 4 hélices, era difícil que elas sentassem para conversar à mesa. Então, muita gente discute hoje essa importância de você ter um equipamento que eu digo, né, um centro de inovação, sim, um hub, um parque tecnológico, um cluster, algum local, alguma organização em que as 4 hélices possam colocar os seus representantes
para debater e discutir coisas interessantes pela inovação. E hoje eles começam a pôr um termo até de spoke também, né? Que são os pequenos núcleos que são ligados aos hubs, né? Exatamente. Aí você tem hubs que são generalistas, né? Vou usar uma frase aqui da medicina de vocês. Como o Hub Conquista ele não é um hub de construção, ele não é um hub de comércio, ele não é um hub de saúde. Existem hubs setoriais. Você tem hub do agro, você tem hub de saúde só para health techs, você tem hub de construção. Que é ligado a um hub maior, né? Exato. Então, assim... Eles falam que isso é o spoke, né? Isso. E aí você tem uma coisa muito interessante, que é uma coisa menor do que o hub, que é um cluster. Que é tipo um arranjo produtivo de algum setor. Isso é muito comum na Espanha. Existem muitos autores na Espanha, no Oriente, né? Assim, em Taiwan, na própria China. Você identificar a vocação econômica de uma região. Então, uma determinada região é um polo moveleiro. Então, eu vou lá e organizo essa cadeia, desde a plantação do eucalipto, do pinus, de quem vai tratar a madeira, desde quem vai fazer o móvel, desde quem vai vender, e toda a cadeia, né, de suprimentos ali daquele setor. E aproveitando então, Vitor, por que então Conquista você foi um dos que viu isso, que teve esse espaço para pensar em se criar um hub? Essa é uma pergunta bem interessante, porque várias iniciativas já ocorreram aqui em Conquista para tentar tirar do papel projetos de inovação, de parque tecnológico, né? As universidades já tentaram em outros momentos, outras gestões municipais também. No nosso caso específico, eu posso, assim, né? Óbvio que é toda uma construção e eu sempre gosto de homenagear quem veio antes, né? Tem uma professora que faleceu, chamada Vanessa Bittencourt, que era uma entusiasta da inovação. Inclusive, a gente está homenageando ela. O prêmio de inovação, da lei de inovação, vai se chamar Prêmio Professora Vanessa Bittencourt. Bacana. Então, a gente gosta sempre de reconhecer o legado, aquilo que a gente não vem do nada, né? Mas eu preciso fazer um recorte. E, no caso, esse recorte, em 2017, na gestão, né, na primeira gestão do prefeito Erzen Guzmão, ele contratou a Fundação Dom Cabral, que é uma das 10 melhores escolas de negócio do mundo. De Belo Horizonte. Né? hashtag Belo Horizonte. Não sei porque eu falei. E aí, a Fundação Dom Cabral foi contratada para fazer o PPA, o Plano Plurianual. E como entre as 10 melhores escolas de negócio do mundo, certamente deveria ter cabeças pensantes ali muito bacanas. Eu não tive a oportunidade de participar, mas recebi, né, parte desse material. E a Fundação Dom Cabral identificou que Vitória da Conquista, pelo seu posicionamento em termos de educação, concentrar várias universidades, o fato dessas universidades terem cursos ligados à área de inovação, e aí eu não estou dizendo necessariamente apenas ciências da computação, engenharia da computação, sistema de informação, isso é uma coisa mais ampla. Inovação é uma coisa mais ampla do que a própria informática. O fato de concentrar um polo, né, de serviços, de saúde, ou seja, você precisa ter empresas que liderem, que capitaneiem investimentos em inovação. E o fato de ser a terceira maior cidade do estado, estar numa região que polariza, né, o centro-sul da Bahia, o norte de Minas Gerais. Então, eles identificaram que Vitória da Conquista poderia dar mais um salto. Da mesma maneira que comércio foi um salto para a conquista quando houve a 116. Da mesma maneira como o café foi um salto, né, econômico para café, um salto econômico para a conquista. Né, e tudo mais. Quando houve a abertura das faculdades particulares e também houve um salto na educação e também na saúde, a Conquista tem essa vocação para atrair empresas de serviço, de tecnologia, de base tecnológica. Eu gosto muito dessa pegada assim, prática, ou seja, pé no chão, porque nós não temos grandes rios, então a gente não vai atrair empresas que façam uso intensivo de água.
né? Nós não temos, digamos assim, ainda commodities em volume suficiente que justificassem uma linha ferroviária subir. Que até tem uma dificuldade da infraestrutura ferroviária. Exato. Né? O Planalto, né? Exatamente. É geográfico. Então, mesmo, geograficamente, nós estamos aqui a 1.000 metros de altitude. Precisaria ter uma justificativa econômica que embasasse um investimento tão caro como ferrovia, que geralmente é uma coisa que vai plano. Recentemente, né? A gente teve essa discussão, aquela grande ferrovia que Isso, irá passar Fiol. aqui, né? Fiol. É de aqui que eu falo na região, né? Caetité para ir para Ilhéus. E a justificativa é sempre essa, não tem aumentar o custo para subir pro Planalto. E Conquista, na minha visão, não vai deixar de ser o centro. Não vai. Não vai deixar de ser, até porque ela é o centro. Na verdade, Serviço virando pensante, tecnológico, né? as e a gente universidades tá estão virando aqui. um centro logístico E importante. o aeroporto né? está aqui. Exatamente. A gente ainda vai virando, não. A gente já é um centro logístico. É um centro logístico. Importante, Exatamente. né? Então, assim, por exemplo, o Rafael colocou aqui a questão, né, de Caetité, que tem, né, minério. Minério, Aí passa exato. por Brumário, que tem minério. São commodities que justificam Sim. essa questão do investimento ferroviário. Aí existe o projeto, acho que a própria Fiol, né, ela vai até Luiz Eduardo Barreiras para depois integrar com Tocantins no Mato pra Piba. despejar a soja. Né, que aí você tem soja, algodão. Então, são commodities que justificam esse investimento. No nosso caso, eu concordo com o Rafael de que, por mais que a Fiol passe aqui 80 quilômetros aqui em Sussuarana, 100 e poucos quilômetros em Brumado ou Jequié, o aeroporto está aqui, grandes universidades estão aqui. Então, nós podemos partilhar obra, né? com essas cidades, Isso. né? Porque parte da mão de obra local, de manutenção e tal, mas nada impede que parte dessa mão de obra, né, de médio alto escalão esteja em Vitória da Conquista. O projeto é fantástico. Eu só acho que tem uma questão que o Brasil não valoriza, às vezes. É forçar essas empresas, talvez, libera a parte de transporte comercial, mas teria que ter um transporte de pessoas, né? Para locomoção. Quem já teve a experiência de visitar a Europa, próprios Estados Unidos, isso facilita demais. Imagina você passar de Caetité, você pega aqui um ponto... Caetité e Ilhéus, você pega um ponto aqui, 80 quilômetros, você para o seu carro ali e vai trabalhar em Ilhéus. Exatamente. Né? Você diversifica, dá mobilidade para a mão de obra. Né? E essa mobilidade não vai ter, né? Ela vai ser só, a princípio, só assim, transporte de no carga. Brasil... Não tem, praticamente. Não tem. Hoje você tem aquela que é de Belo Horizonte até Vitória, né? demora pra caramba. Tem até um colega meu que usa, ele trabalha em Santa Bárbara, e ele tem uma clínica de endoscopia, e ele falou, só vou lá, saio mais cedo, a central fica a 10 minutos de carro da casa dele. Bom demais, né? Você imaginar isso. Mas então, aí, Vitória da Conquista, então, ela precisa respeitar as suas vocações. Sim. E aí, em 2017, esse estudo fica pronto. Em 2018, eu comecei a fazer, né, essa assessoria jurídica da mantenedora do Hub. E as coisas começaram a caminhar. Caminhar a passos um pouco mais lentos do que o ritmo que às vezes a gente vai, né? Muitas vezes, assim, a gente precisa ir no ritmo e nem todas as hélices vão no mesmo ritmo. E é normal, acontece. Em 2019, aconteceu uma coisa muito importante, que foi o Estado da Bahia atualizou a sua política pública de ciência e tecnologia. E nós fomos a Salvador, vários representantes de Conquista do Estado. O Estado inteiro mandou representantes para atualizar a política pública de inovação. Então, de 2019, isso foi em dezembro de 2019, então, a gente voltou de lá cheio de ideias, cheio de expectativas. Na boca da pandemia. Na boca da pandemia. Aí, simplesmente, a gente volta. Em janeiro, fevereiro, já estava, né, todos os rumores. O pessoal não queria, não segurou o carnaval em 2020. Quando foi, logo pós-carnaval, 7 circuit break na Bolsa de Valores. A pandemia estava aí, e aí
praticamente ninguém mais queria falar em inovação, em hub, em nada. Queria sobreviver. Sobreviver, preservar o seu comércio, preservar o seu ganha-pão, e também os gestores públicos também só pensavam em Covid. Então, o projeto meio que foi para uma UTI, assim. Agora, Vitor, só uma pergunta. Foi, na época, eu lembro que foi muito você, Érico, do Delivery. Qual era? Vocês fizeram isso praticamente, então, sem recurso, né? Até aí, zero recurso. Vocês não eram financiados por ninguém, não recebiam Zero salário, recurso. nada Zero disso. recurso, Então Isso- foi um empreendedorismo mesmo, tipo osso mesmo, né? Foi No tipo- meu tempo, fora foi tipo- do meu... Quando eu não... Porque você, todo mundo sabe, você é advogado, você... A sua maior... É o que me sustenta. Que sustenta. Então, você partiu nisso sem receber nada. Não tinha você... Zero. Exatamente. Assim, em Essa é a 2016... importância disso, né? Isso é importante. Talvez eu queria... você não tenha noção tanto que você fez por conquista, viu? Obrigado. De fato, assim, agradeço até por você ter lembrado isso, porque... E até incentiva as pessoas, ou seja... Se cada um tiver a oportunidade de conciliar, né? Ou seja, se tiver condições, se o seu trabalho permite que você tenha um projeto, seja social, ou seja, alguma coisa comunitária, né? Isso é muito bom. Ou seja, a gente precisa incentivar a filantropia aqui no Brasil, né? O terceiro setor. Mas, de fato, quando eu voltei para cá, de Belo Horizonte para cá, em 2016, eu conheci o Érico, que tem uma startup de alimentos, que é o Delivery. E nós assim, começamos a discutir coisas de inovação e tentamos fazer uma associação para começar. Ou seja, isso que o Hub é hoje, nós tentamos pensar lá em 2016. Juntamos algumas pessoas, tentamos montar formalmente um CNPJ de associação, mas não foi para frente. A grande vantagem, ou seja, o grande divisor de águas foi que a gente conseguiu diferenciar quem realmente estava dentro e trabalhava e quem realmente não estava disposto a trabalhar voluntariamente, né, sem qualquer tipo de remuneração. E nós enviamos um ofício para o Sebrae, e aí eu conheci a Josi Viana, que é uma das cofundadoras, idealizadoras também do projeto, né, do Hub. E aí, o grande legado desse momento foi basicamente mandar um ofício para o Sebrae, e o Sebrae conseguiu trazer um evento nacional chamado Sebrae Startup Day, que aconteceu em 2017, há 5 anos atrás, no Shopping Conquista Sul, com um público pequeno, mas que foi uma sementinha. E aí né? a gente volta naquilo, né? O Estado... Sem apoio público Ele nenhum. ainda tem... Zero. O Estado tem a sua... Essa é uma hélice ainda quebrada, né? Não, mas assim, mas é uma hélice fundamental. Fundamental. Porque Tem que consertar a hélice ele pra teve uma levantar ajuda voo, grande do Sebrae. O Sebrae. financiamento foi público. Né? Exatamente. Nesse primeiro... Isso. Né? E aí, o que acontece? Em 2017, então, Conquista entra na rota do Sebrae Startup Day. Então, pensa bem. 2016, do zero, uma ideia, né? Uma ideia que precisa sair do papel de alguma maneira. Então, basicamente, há uma movimentação e traz um evento. Um evento que depois se casa com o plano da Fundação Dom Cabral. Então, as coisas vão se conectando, é igual um quebra-cabeça. Sim. Em 2018, surge essa possibilidade de fazer assessoria jurídica gratuita também para a mantenedora do Hub. Em 2019, uma outra iniciativa lá em Salvador, estadual, sobre a atualização da Lei Estadual de Inovação. Em 2019, isso, né? Em 2020, pandemia. Até aí, ou seja, de 2016 a Tava andando, né? 2020, zero dinheiro, ou seja, só Mas ideia, andando, né? mas andando. E eu acho que a importância das coisas caminharem, de você ter pessoas que caminham com você, compartilhando esse mesmo propósito, querendo deixar esse legado, independentemente se tem remuneração ou se não tem. Em 2020, no meio de 2020, surge um edital da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI.
E eu estava de férias em BH. Ó, no meu ócio saudável. Seu ócio saudável. Eu estava no meu... Me lembro como hoje, estava na casa da minha sogra. Quando duas pessoas daqui de Conquista, o então secretário de Desenvolvimento Econômico e Josi do Sebrae, me ligaram e falaram, saiu um edital e já perdemos uma semana. Faltam 3 semanas para a gente escrever um projeto de transformação digital para micro e pequenas empresas. Falei, uai, pera lá, eu tô de férias, nunca escrevi projeto nenhum. São 3 semanas, mas não dá para perder, porque era um valor bem interessante. E aí que tá a importância de você se conectar com pessoas que queiram fazer, né? Então, eu tinha, por causa do doutorado, né, na UFMG, eu tinha alguns contatos com o pessoal do Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Cheguei para eles, eu disse, olha, eu não tenho dinheiro para contratar vocês, mas eu preciso escrever um projeto de inovação, de transformação digital em 3 semanas. Se a gente ganhar, a gente viabiliza aí a contratação de vocês. E aí eles toparam o desafio, né? Poderia, né? Risco, inovar, poderia ter dado muito errado. Engraçado que a gente estava concorrendo com projetos de peso, já reconhecidos no estado. Ilhéus tem um polo eletrônico forte, que submeteu o projeto. O pessoal de Salvador, da UFBA, do IEL, submeteu projetos também em 2020. E foi interessante que hoje tem umas pessoas que são amigas, mas na época elas falaram assim, Vitória da Conquista vai submeter um projeto em 3 semanas? Existe alguma iniciativa de inovação em Vitória da Conquista? E a pessoa me conta isso hoje, que há quase 3 anos atrás ela zoou da nossa cara. Não só fizemos, como fomos o único projeto selecionado na Bahia. Sim, eu lembro disso. Né? Fomos o único projeto selecionado em toda a Bahia. E aí, a roda começou a girar. Porque com o valor da premiação, nós compramos essa metodologia do BHTech. Essa metodologia que é hoje do Hub. O Hub aplica em empresas, em prefeituras. Tem cursos, né? Tem cursos. Também montamos um time. Então, a gente montou um time do zero. Esse time tem arquiteto, tem gente que não tem graduação, tem administradora, tem advogada. Ou seja, começamos, e é até interessante que na época, quando a gente estava selecionando os nossos consultores de inovação, a gente disse, olha, será que a gente limita para o curso de ciências da computação, para o curso de engenharia de produção? A gente chegou à conclusão de que não. Pô, se existisse esse critério lá atrás, eu nunca passaria nele, porque eu sou advogado, né? Então, a inovação, ou seja, vocês têm aqui um podcast, se fosse restrito para a área de ciência da computação, vocês nunca passariam, né? E, na verdade, a inovação é uma coisa transversal, é uma coisa horizontalizada. Conversabilidade. Então, a gente falou, não, deixa a seleção aberta. Nós tivemos, assim, centenas de currículos. Como a gente estava na pandemia, a gente recebeu o currículo e vídeo para assistir as entrevistas por YouTube. Fizemos a seleção toda online. E o único momento presencial da seleção dos nossos consultores de inovação foi quando a gente tinha selecionado 5 consultores, que a gente podia manter essa distância. E aí a gente fez essa capacitação presencial. O resto foi tudo online. E a metodologia também ela já era pensada para o online. Então, a verba hoje ela é pública, né? Isso. Aí nós... A prefeitura tem alguma participação? A prefeitura tem. Então, assim, continuando esse fio da meada. Então, na premiação da BDI, nós atendemos 110 empresas de Vitória da Conquista, certo? E aí, nós demonstramos o legal de trabalhar com coisa bem organizada e sistematizada, como isso que a gente adquiriu do BHTech, é que assim, a gente precisava, o edital nos obrigava a medir 2 índices. A empresa que passasse na nossa mão precisava aumentar a maturidade digital e aumentar a produtividade. Então, a gente precisava indicar o que ela melhorou. Isso foi interessante porque nós mostramos para os órgãos de governo de que funcionava. Teve empresa que estava com 2 funcionários perto de fechar
E quando você faz uma transformação digital, e ela que não tinha canal de venda pelo digital, ela que não vendia pelo WhatsApp, não vendia pelo Instagram, não fazia live, não tinha um sistema de gestão organizado, interno. Teve empresa que estava com 2 funcionários perto de fechar, que depois passou para 8 e hoje está com 12. Teve, assim, os cases, os depoimentos, é cada coisa mais bonita de se ver. É uma coisa, assim, espetacular, sabe? E aí, quando os órgãos percebem que isso estava funcionando, que isso e eu gosto de ressaltar esse ponto, que é um projeto muito técnico, porque quando a gente superou essa etapa da validação, nós tínhamos, ou seja, nós tivemos aporte do governo federal, através da BDI, do governo municipal, do governo estadual, do SEBRAE, tivemos a presença da CDL. Então, não existe divisionismo, partidarismo, porque todo mundo sabe que, independentemente de qual partido, de qual órgão de governo, se o dinheiro vai ser aportado ali, vai ser utilizado de maneira técnica, sem politização ou partidarismo e tal. Então, a prefeitura tem, né? A prefeitura hoje é uma das co-participantes, uma das mantenedoras do Hub, e nós ampliamos para 8 cidades. Então, o recurso do município é usado apenas aqui em Vitória da Conquista, e o recurso do Estado e da BDI pode ser usado nas outras 7 cidades. Que são? Jequié, Guanambi, Caetité, Brumado, Ilhéus, Itabuna, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. Mais envolvimento da prefeitura. Importantíssimo isso aí. Você pegou Ilhéus e... Né? Ilhéus e Itabuna no período de inundação. Foi, assim, muito difícil. O que acontece? Quando a gente decidiu, né, levar a nossa metodologia para fora de Conquista, a gente sabia do desafio de lidar com cidades diferentes, culturas diferentes, e que as pessoas não nos conheciam, né? Então, aqui no Sudoeste, eu diria que até foi... a barreira já estava vencida, até porque também a TV Sudoeste é um dos apoiadores, né? A gente teve stand no Festival de Inverno recentemente. Então, talvez por aquilo já estar sendo divulgado há um tempo, nós tivemos, assim, uma alta adesão em cidades como Guanambi, Caetité, Jequié, Brumado e Conquista. Trabalhar na região sul, Ilhéus e Itabuna, e no Recôncavo, em Santo Antônio de Jesus, foi um desafio a mais. Foi inovador, foi sair da zona de conforto e se permitir, inclusive, errar se fosse necessário. Então, nós tínhamos separado, né, 3 consultores de inovação para Ilhéus e Itabuna, e aquela região teria direito a 60 vagas. Mas nós pegamos, por exemplo, exatamente na época das chuvas. Aquela cidade de Dário Meira estava debaixo d'água, Itabuna também ficou debaixo d'água. Não, Ilhéus, quando eu trabalho lá uma vez no mês, quando eu peguei, eu fui logo depois, parecia uma zona de guerra, né? Aquela... Ilhéus e Itabuna ali, né? Triste. E aí, nós tivemos que adaptar. Então, assim, a adesão não estava indo no ritmo que a gente precisava cumprir o cronograma. Então, nós acabamos remanejando um consultor da região sul para a região de Guanambi e Caetité, que estava tendo demanda. Só para você ver. Inicialmente, Guanambi e Caetité iriam dividir o mesmo consultor, 10 empresas em cada cidade. Só na primeira semana, Caetité já inscreveu 20, Guanambi inscreveu 23. Então, e a gente estava tendo essa dificuldade de adesão por causa da chuva. Entendi. Então, a gente acabou remanejando um consultor para a região lá de Guanambi e Caetité. Então, é isso. Inovar é testar, é se permitir errar, ir inovando aqui, percebendo E o edital, assim, vocês só podem pegar médios e pequenas empresas ou pode participar grandes empresas? Porque eu falo isso porque agora em Ilhéus, né, nós vamos ter o porto. Sim, Então sim. vai ter empresas gigantescas. Já estou sabendo que tem... Eu nem sabia disso. Que onde a estrada de ferro passa, cria-se muito fábrica de parafuso. A Votorantim vai botar uma fábrica. A Votorantim vai botar uma fábrica de parafuso. Só com o que sobra do ferro. É mesmo? Então, assim, a minha pergunta é se o edital é só para pequenas e médias, ou pode entrar grandes empresas. Esse edital de 2020, ele era um edital específico para micro e pequenas empresas. Então, a gente teve muitos MEIs que se cadastraram, né, microempreendedores individuais, e também médias e grandes
que naquele contexto não puderam ser atendidas porque a verba só podia ser utilizada para isso. Mas isso hoje é uma das fontes de recurso do Hub. Entendi. Hoje nós estamos, né, estruturando um espaço físico, já fechamos com Isso que eu ia te perguntar, médias né? e grandes empresas, para que essas empresas também possam fazer esse intercâmbio com o Hub. E as universidades E também. as universidades também, né? E os órgãos públicos também. Então, no espaço físico do Hub, a gente vai ter um GovLab para que possa pensar em soluções para a gestão pública. Nós teremos espaço que as universidades poderão usar também gratuitamente ou mediante Vocês já agendamento. divulgaram, né? Vai ser na... Vai ser... o Hub alugou o primeiro andar acima da Caixa Econômica, em frente ao Conquista Quando Sul. eu vi, seria no Olívia Flores, né? Isso. Aquele imóvel, infelizmente, ele não foi possível para esse momento, por algumas questões de documentação. E aí a gente acabou alugando o primeiro andar Em cima do da prédio Caixa, da Caixa. né? Em frente ao Conquista Sul. Em frente ao Conquista Sul. Em frente ao Muito, Conquista Sul. muito bacana. Né? Então, nós já temos ali algumas grandes empresas que já fecharam para ter salas exclusivas e também já tivemos empreendedores e médias empresas que já alugaram estações de trabalho exclusivas ou de uso compartilhado. A equipe do Hub também já está ficando lá. Teremos auditório, sala de reunião, tudo mediante locação por hora, por turno. Ou seja, é uma ideia mesmo de economia compartilhada. Né? Muito a ideia bacana. é Como é que ficam, por exemplo, quem não é daqui, né? Que eu falo assim, lá em Ilhéus, Itabuna, se você cria um local físico lá, ele vai acabar mudando esse nome de novo, né? Não, na verdade... Vai ser Hub Sul-Sudoeste. Não, na verdade é o seguinte. Bahia. Na verdade é o seguinte. Quando a gente começou, né, em 2020, a ideia era chamar Hub Sudoeste, porque a gente tinha essa ideia dessa pegada mais regional e mais geograficamente delimitada, né? Só que em 2021, né, ano passado, isso. Não, em 2022, agora. A gente entendeu que era difícil entrar com um nome. O nome Sudoeste, ele traz um apelo geográfico muito forte. Ou seja, é uma coordenada, é uma localização Claro. e tal. E era difícil emplacar, por exemplo, no Recôncavo e na região sul, ou em outra cidade, no norte de Minas, uma palavra que fosse automaticamente Regional, ligada à geografia. Por outro lado, a conquista, o verbo conquistar, é uma coisa que o marketing disse que você... Ou seja, nós conseguimos trabalhar essa palavra e esse verbo de N maneiras. E tem até o símbolo, né? Não só a questão da cidade, essa mas a do símbolo é conquista. legal. Exato. Então, o Hub Conquista, Até a questão óbvio do que é uma símbolo, né? homenagem... O símbolo do... Óbvio que é uma homenagem à cidade, mas o conquista ali é da sua conquista, Isso. da conquista da sua empresa e de que você pode conquistar mais coisas com a inovação. Então, as cidades próximas que conhecem Vitória da Conquista fazem uma associação do nome à cidade. Mas no dia que a gente estiver no Amazonas, o marketing, a ideia é trabalhar. Olha, aqui é o local da sua conquista. Ou Então, seja, o edital não tem limite físico. Não Vocês tem. podem avançar Não, para todo canto. Não, Massa não tem, isso, hein? Isso é legal. Isso é legal. Hoje nós temos, por exemplo, parceiros, né? Provavelmente vocês vão entrar em Norte de Minas já. Muito provavelmente. Norte ou seja, de Minas e conquista, né? só Muita para relação, vocês terem ideia, ou seja, o software que a gente usa de gestão de convênio é de Viçosa. A consultora que faz auditoria externa é de outro lugar que eu nem me lembro. Da UFEL, né? Universidade Federal de... UFV. UFV. A consultoria que a gente contratou para gestão de comunidade é de São Paulo, o Confra Hub. Então, assim, eu estava em São Paulo, cheguei anteontem, estava com um bate-papo com o pessoal do Recife, porque o Porto Digital é uma coisa gigante, lá eles têm uma empresa pública chamada Emprel, só de tecnologia, uma empresa do governo com 300 programadores e desenvolvedores, é uma coisa gigantesca. Então, assim, nós não temos limite geográfico, ou seja, a questão específica de 2020 é porque o recurso precisava ser utilizado dentro de alguns critérios, mas nós não temos essa limitação. E aí hoje vocês vão conseguindo mais editais, vocês podem participar de outros. Hoje, na verdade, nós já temos boas notícias, né?
Quando a gente passou da validação do piloto para a aplicação, digamos assim, após validação, nós fechamos um convênio. Então, esse convênio, né, entre a BDI, Prefeitura de Conquista, Sebrae, SECT do Estado e CDL, Fundec, nós montamos um time de projetos, um escritório de projetos, para que a gente pudesse captar outros recursos, para estruturar outras iniciativas. Uma das coisas que nós já conseguimos é aprovar no Banco do Nordeste a primeira incubadora e aceleradora de empresas de Vitória da Conquista. Bacana. Nossa. Nós fomos o único projeto do interior do Nordeste. Os outros 7 projetos são todos de capitais, a conseguir um apoio do BNB para trazer empresas ou incentivar o nascimento de empresas, acompanhar essas empresas durante 2 anos e premiar essas empresas que desenvolverem tecnologias inovadoras aqui. Esse edital, ele não vai ter limitação regional. Qualquer empresa do Brasil ou do mundo que queira vir incubar ou acelerar aqui, será muito bem-vinda. A tramitação desse projeto foi lenta junto ao Banco do Nordeste? Na verdade, foi, né? Banco do Nordeste, a gente, apesar de ser um parceiro que eu acho assim, essencial para o empreendedor no Nordeste, e ele ainda tem uma tramitação muito lenta em termos de cadastro, mas esse recurso específico não é um empréstimo. Esse recurso é um edital de inovação, chamado Fundesc. E ele tem um valor fixo? Não. Cada um propôs um projeto. O Hub Salvador também propôs, também ganhou. Outros estados do Nordeste também propuseram e também ganharam. Nós propusemos um projeto e ganhamos. Esse recurso é o que a gente chama fundo perdido, né? Não é empréstimo. Ele precisa ser aplicado no plano de trabalho e ponto. A gente não tem que devolver esse recurso, porque ele vai estar alinhado com digamos assim, a função social do Banco do Nordeste. É desenvolver no Nordeste, gerar mais empresas, novas tecnologias. O próprio banco depois pode adquirir as tecnologias que foram geradas. As empresas também depois, se quiserem, precisarem, podem buscar novos aportes de recursos do Banco do Nordeste. Então, gira a roda também deles. Não tem limite de área? Não, esse não tem limite de área. E já está lançado por vocês, não? Esse a gente está agora só fechando o contrato, né? Porque depois do edital sai o resultado final, foi homologado, está fechando o contrato para começar a operacionalizar ou agora em novembro ou em janeiro. Então aí vocês podem acompanhar as redes, né, do Hub Conquista. Falar nisso, passa para nós, né? @HUB-Conquista. E assim que tiver a divulgação, né, do processo seletivo para incubação e aceleração de empresas, vai ser divulgado lá, vai ter ampla divulgação. Eu vi que você falando do GovLab que vai ter lá dentro, né? Isso. Eu sou entusiasta, gosto de ler política pública, essa coisa. Como é que vai funcionar o GovLab dentro do Joia. Hub? Antes de falar do GovLab, eu só queria falar de um outro projeto que a gente também conseguiu, que nós, esse ano, com a atuação do escritório de projetos do Hub, a gente, de novo, conseguiu ser o único projeto a representar a Bahia na Agência Brasileira de Desenvolvimento. E aí o projeto é completamente diferente, é um projeto de marketplaces. É um projeto que, em parceria com o IEL, com a SECT, com a Prefeitura, nós pretendemos organizar arranjos produtivos locais, que a gente chama de APLs, ou clusters, para capacitar esses arranjos a vender no marketplace. Então, pensa bem, uma cadeia de café, né, que vai desde o plantio, e aí que pode envolver mudas, melhoramento genético, pode envolver a forma como você cuida desse café, colhe, beneficia, estoca e depois vende. Então, a gente quer biscoito, a mesma coisa. Você pode pegar desde a mandioca até o processo de plantação, depois de fabricação e distribuição, comercialização, etc. Então, a gente quer pegar o arranjo produtivo local e levá-lo para o marketplace como Mercado Livre, Magalu, um Super App, então como é mais Shopee. Voltado pensando em commodity, né? Essas coisas assim... Ele tem que ter uma capacidade de entrega. Né? Não produto. vai ser serviço. Muito provavelmente vai ser produto. Porque, por exemplo, para você estar atuando no marketplace como Mercado Livre, Shopee, Magalu, etc.,
você precisa saber qual produto deve estar ali. Tem uma experiência legal disso em Nova Serrana, É? que é a fábrica De calçado? dos calçados, né? Eu tenho Aham. até uma colega que ela tem uma empresa lá. Que é uma da... Acho que o Mercado Livre, o Shopee, uma das maiores porcentagens de marketplace do Mercado Livre de calçado é de Nova Serrana. Olha pra você ver. Você sabia que o maior percentual de distribuição de kits de robótica é da Kit Conquista? É? É uma empresa da Kit Conquista. Ah, eu não sei, não ouvi falar isso Depois eu vou mesmo. passar o contato, se vocês Isso. quiserem entrevistar também. É Excelente. super legal Com certeza. o case deles. Então, assim, o que acontece? Você não pode colocar qualquer produto, porque você sacrifica boa parte da sua margem para deixar no marketplace. Sim. Você também precisa entender ali a questão dos dados, do tráfego pago ali dentro, da organização de como apresentar aquele produto para que aquilo dê destaque e você consiga vender. E também não basta só colocar o produto lá. Se você não comprou bem, ou seja, para ter margem, você sacrificou sua margem na compra. Se você estocou demais e você imobilizou o capital, se você não fizer uma gestão desse estoque para vender rápido ou vender bem, e depois se você não entregar, já era. Então é aí que a gente entendeu o valor de organizar a cadeia produtiva para atuar em marketplaces. Do ponto de vista de gestão, assim, eu acho que o grande lance para o empreendedor, o gestor aí, é justamente saber trabalhar as margens, porque o sacrifício de margem, quando você tem um processo como esse, é muito grande. Então, às vezes, a margem é muito pequenininha, então é dispendioso você entrar num mercado desse. Exatamente. Não. Mas você estava falando, a gente às Do vezes... GovLab, você perguntou do GovLab. Eu achei interessante essa... Pois é. As inovações na esfera pública, elas são, assim... Elas são um oceano completamente azul. É algo, assim, que é muito importante que a gente... E eu acho que a Conquista também tem essa vocação. Por quê? Porque inovação, ou seja, melhorias acontecem onde as coisas não estão funcionando bem. E o serviço público brasileiro, em geral, o Estado brasileiro, em geral, ele tem muitos gargalos e muitas ineficiências. Então, qualquer esfera de governo, federal, estadual, municipal, qualquer secretaria de saúde, de educação, de compras, de mobilidade, de infraestrutura, certamente vão ter dores ali dentro que estão clamando por inovação. Só que é uma área específica. Por quê? Porque você não pode chegar no órgão público e simplesmente chegar lá e falar, quero inovar. Os dados não podem ser compartilhados de qualquer maneira. Às vezes o gestor público não entende o valor daquilo ainda. Sim. E ao não entender, não apoia. Você tem resistências, porque às vezes o servidor público vai mexer no trabalho dele, vai mexer no fluxo, na rotina, vai otimizar. A gente tem um problema de dados. Né? Diferentes formas de... Então, inovações na área pública, nós temos um oceano, um aquário repleto de peixes. Só que as ferramentas para você, né, pescar nesse local são muito específicas. E, felizmente, as coisas estão melhorando. Então, a lei de licitação tradicional, ela mata a inovação. Mata completamente. Entendeu? Então, agora, o governo federal, o estado e agora o município federal e estadual já possuem leis de inovação, o município está tendo, já está tramitando na Câmara. E, assim, você tem ferramentas específicas. Então, como eu disse, se você aplica determinado recurso, numa licitação tradicional, você quer receber o serviço perfeito, o objeto perfeito. Porque aquela solução já foi testada, validada, a pessoa que foi naquela licitação já prometeu e se comprometeu a entregar aquilo. É isso aí. Só que na inovação, não é assim. Existem soluções que precisam ser testadas. Eu tava em São Paulo, cheguei nessa semana, e a gente vai tentar trazer aqui para a Conquista uma solução de lâmpadas de poste com LED e 5G. É uma coisa que a BDI, em Brasília, desenvolveu com uma empresa israelense. Massa. Então, assim, mas é uma coisa que precisa ser testada, precisa ser validada. Eles mesmos falaram, olha, a gente não quer pegar e substituir todas as lâmpadas de uma cidade. A gente quer testar, ver se aquilo faz sentido para o município, ver se o 5G faz sentido para aquela região, para a operadora de telefonia.
Beleza, testou, validou, aí a gente escala. Então, a contratação pública de inovação, ela é diferente. Ela tem que ser menos burocrática. Menos pessoal, né? Parcial. Menos... Se o gestor não pode achar isso, não. Não pode ser com base no achismo, tem que ser com base em evidências, né? Tudo hoje, né? O ideal é que seja com base em evidências. E, nesse caso, né? Então, a lei de licitação tradicional mata a inovação. Então, a inovação precisa de uma lei específica, porque ela é diferente. Você precisa manter o cuidado com o uso da verba pública? Precisa. Mas esse cuidado deve abranger a possibilidade de errar. Errar de maneira honesta. Na minha visão, é o que eu estou vendo assim, de difícil nessa parte aí da inovação e gestão pública, que é essa conexão aí em relação ao gasto público de forma adequada, né? Mas aí o que acontece? Aí agora já existem, né? Ou seja, já existem formatos de contratação pública, como encomendas tecnológicas, contratos públicos de solução inovadora, que é o CPSI, que permitem que o gestor público teste e valide antes de contratar. A própria lei das startups do ano passado permite que, após um edital público de aceleração, que as melhores soluções sejam testadas pelo poder público antes da licitação convencional. Mas nessa fase de teste, já existe gasto público na Tem que existir. Tem que existir. E existe algum indicador em cima disso? Porque, assim, eu estou pensando enquanto gestor, não sou gestor Sim. público, mas pensando lá na frente, se eu contrato 10, eu faço 10 testes, os 10 dão errado. Então, assim, tem algum indicador? Claro, isso é interessante porque não só na inovação, mas em tudo na vida, a gente tem que medir indicadores de resultado e indicadores de esforço. Quando a gente está falando de inovação, você estabelece um indicador de resultado. Eu quero ter a solução X atendendo X cidadãos ou atendendo X servidores públicos, ou seja, você delimita ali o resultado. Se você atingir o resultado, ótimo. Você inovou, saiu da zona de conforto, inovou, testou, isso foi validado. Por outro lado, se o resultado não atingiu, o indicador de resultado, olha, eu não consegui atingir tantos cidadãos. Eu não consegui atingir tantos servidores. E aí a importância de você analisar os indicadores do esforço. Ou seja, vamos ver então se o plano de trabalho foi seguido, se a verba foi alocada da maneira correta, se as coisas foram analisadas, se você testou, ou seja, você prometeu implantar uma plataforma online que ia organizar os dados tais. Olha, o cidadão não se deu bem com essa plataforma e não quis usar. Mas vamos ver aqui o indicador do esforço. Você cotou 3 empresas e contratou uma empresa idônea para fazer? Essa empresa entregou a plataforma e entregou de maneira adequada? Ou seja, o fato do cidadão não ter usado não foi uma culpa do esforço. Foi uma questão que, às vezes, ou seja, uma questão não foi uma cultural. O esforço houve, não era uma solução que não teve aderência. Mas isso que você está falando é porque a gente... Culturalmente, a gente acha que o dinheiro público é dinheiro de graça. Mas a cultura que Vitor está falando é a mesma que o governo tem que ter, é que o empreendedor tem. Que é a velha máxima da startup. E essa pergunta... Errou, achar o erro rápido e gastar o menos possível. Rápido e conserte rápido. Então mas e barato. É isso que o governo tem que entender, né? Eu acho importante entrar nisso, porque eventualmente tem um gestor nos assistindo e isso. não tem a lei no município dele ainda. Então ele vai conseguir entender a segurança que é investir nessa área, né? Exatamente. E a importância. Isso aí. E lembra daquela questão da hélice, é tudo pensado para a pessoa, para o cidadão, para... Sim. Eu estava lá, ou seja, o pessoal do Recife estava falando de uma expressão chamada cidadão-centrismo. Ou seja, os sites de governo, os aplicativos de governo têm que pensar no cidadão. Então, assim, a inovação ela tem que servir para quê? Tem que servir para não ter fila em creche, para não ter fila em regulação de saúde. Tem que servir para quê? Para o cidadão conhecer todos os serviços de uma prefeitura, de um estado, para diminuir fila, para gerar dados para pesquisadores. A sua deixa. E como é que tá o nosso... Falo nosso, né? Nosso, não, mas de conquista. Nós estamos num podcast onde você tem... Aqui, os dois são da área de saúde.
Como é que está, se está um objetivo de um spoke, um cluster voltado para a inovação na saúde? Algum pensamento nisso, até projetos? Olha, isso é muito bacana e nós entendemos que a gente vai chegar em algum momento nisso. O que acontece? Hoje, como eu disse, o nosso hub é um hub que ele não é nichado, né? Ele não é um hub de construção, de construtex. Ele não é um hub de varejo, né? Retail techs. A gente imagina, a gente acredita que após essa implantação da incubadora e da aceleradora, com apoio do Banco do Nordeste, a gente vai entender onde as startups de conquista estão mais nichadas e localizadas. Então, avisar para o povo da saúde e mandar muito projeto. Exatamente. Então, assim, a gente entende O povo que... da saúde precisa ter mais ócio para fazer projeto. Não, Então- faça um projeto mesmo sem for no ócio. Então, a gente já tem esse mapeamento interno no Hub. Ou seja, a gente mapeia tudo que a gente faz. Então, a gente sabe quem são os professores que querem trabalhar com o Hub, professores doutores, e que áreas eles pesquisam. A gente vai mapeando na nossa comunidade de startups as pessoas que têm negócios nas áreas X, Y ou Z. Exatamente para que a gente possa ir organizando essa cadeia. E acaba que, naturalmente, o nicho vai se formando, né? Óbvio que seria muito legal se grandes agentes, se grandes players, por exemplo, um grande hospital, né, patrocinasse a sua própria maratona de inovação. Porque um dos serviços do Hub para empresas privadas grandes é exatamente mapear as dores de inovação. Ou seja, olha, meu paciente está ficando muito tempo na fila de espera. Não só grandes hospitais, grandes operadoras de saúde. Operadoras de saúde, né? Ou seja, grandes empresas em geral. Ou seja, você perguntou da área de saúde, mas essa lógica serve para qualquer segmento. Se você pega uma grande construtora, incorporadora, loteadora, certamente no universo dela existem demandas de inovação que poderiam diminuir custo, aumentar a margem e etc. Então, ela poderia investir nisso. E ela teria também as próprias empresas de apoio, As né? próprias startups. É isso. Ela pode definir o modelo que ela quiser. Se ela quer ser controladora, ou se ela só quer ser investidora, ou se ela quer ser só parceira de alguém que venha pensar uma solução para ela. Você tem grandes empresas industriais aqui em Conquista que também poderiam dizer, olha, se meu processo produtivo tivesse menos desperdício, fosse mais eficiente, se a minha rota logística gastasse menos combustível e coisas desse tipo. Então, qualquer que seja a média ou a grande empresa, se ela quiser apoio do Hub para mapear essas demandas de inovação e incentivar, fazer um próprio edital de inovação privado, ou seja, eu quero inovar nessas áreas. Ou seja, a MRV tem a sua, o Banco Inter tem, o Bradesco tem o seu hub de inovação, o Itaú tem o seu hub de inovação. O MRV, o Menin, foi um saindo do outro, né? MRV começou, ele precisava de financiamento, o financiamento foi criando, criou um Inter. O Inter. Ele tem uma empresa de logística também, que é um E monstro. o hub dele chama Orb Conecta. Orb Conecta. Que tem muito estádio, bom. tem time. Time ele diz que tem. Então, ele tem um estádio, o time não. Então, o que acontece? É muito importante também, não só o gestor público acordar, mas o gestor privado entender que não é apenas uma questão filantrópica, é uma questão de negócio. Ele pode chamar um outro empreendedor para inovar dentro da empresa dele, ou para a empresa dele, ou com a empresa dele. Isso vai melhorar as margens, a rentabilidade da empresa dele. Então, essa roda, o helicóptero só decola se as hélices estiverem funcionando adequadamente. Então, no caso da Lei de Inovação de Vitória da Conquista, a gente está fomentando essas parcerias. Então, a ideia é que nós tenhamos um fundo municipal de inovação para incentivar iniciativas de inovação todos os anos. Massa. Entendeu? E a Lei de Inovação ela vai trazer incentivos fiscais, econômicos e setoriais
para empresas de tecnologia que queiram vir para a Vitória da Conquista. Quem financia o fundo? Quem financiará o Fundo Municipal de Inovação? O fundo municipal, ele pode, né? Obviamente, o primeiro mantenedor, eu acredito que vai ser o próprio município, né, com recursos do próprio orçamento. Mas a vantagem de ter o fundo é que você pode receber verbas de fundo a fundo, que já é muito comum na saúde, né? Sim. Então, assim... É porque eu conheço bem o fundo a fundo Exatamente, da saúde, né? Então... exatamente. Então, isso já é muito comum na área da saúde. Então, você tem verbas federais, né? Que é o do FUNASA, né? Sim. Que pode passar para o FESBA, que pode passar para o Fundo Municipal. E tem verbas que saem do federal direto para o municipal, a depender da política pública de saúde. Na inovação é muito parecido, só não era tão comum. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia, outros ministérios têm verbas para ciência, tecnologia e inovação, e eles podem, a depender do projeto que houver aqui na cidade, se esse projeto tiver aprovado, ele estaria, às vezes ele não estaria autorizado a transferir do fundo federal para a empresa privada ou para uma organização de terceiro setor, mas ele pode transferir de fundo a fundo e o fundo daqui fiscalizar a aplicação desse recurso. Então, a vantagem de criar o fundo é essa. Muito bacana, viu, bicho? Porque a importância de você ter na gestão pública, independente de onde seja, pessoas gestoras, né, que têm esse conhecimento, né, que às vezes se perde muito recurso e se deixa de investir muito em inovação. Demais. Eu acho assim, a pergunta que Vinícius gosta muito de fazer, Essa é. mas acho que a questão social, vocês têm algum projeto, apesar que vocês fazem Que já é, né? O projeto em si já é social. É um projeto social, né? Assim, mas é importante a pergunta, né? De fato, como a gente falou no início, trabalhar de 2016 a dezembro de 2020 com 0 recurso é só paixão e propósito mesmo. E eu fico, assim, triste por um lado de saber que não era assim que deveria ser, né? Se é algo importante, deveria ter incentivo ao invés de obstáculos. Deveria ter apoio ao invés de puxada de tapete. Perfeito. Né? Então, você passar aí muitos anos só... Se é uma política pública, não deve depender da boa vontade ou da disposição de A ou de B. Então, o próprio Hub Conquista, ele já é um centro de inovação sem finalidades lucrativas. Então, por si só, ele já é uma questão... Atendeu as 440 empresas sem cobrar nada dessas empresas. Sim. Porque era o dinheiro público das empresas. Foram elas que pagaram os impostos e elas, né, receberam o retorno de terem pago os seus impostos. Medidas como a sua, a gente tem que mudar essa questão cultural, né? Não só cultural, mas comercial. Por exemplo, a gente vê você é professor, você tem doutorado, nós somos. Nos Estados Unidos, a pessoa, além dela se trabalhar como um médico, ela ganha para fazer pesquisa. Ela opera, vai lá, eu, Rafael, opero, mas uma parte do meu contrato eu tenho que produzir, né? Pesquisa. A gente não tem... E muito da carreira dela, ela tem um senso de gratidão por onde ela formou. E você tem... A gente vê os grandes, né? Steve Jobs, Bill Gates... Todos doam para as universidades onde formaram. Milhões, né? Aqui, se você for colocar uma sala homenageando alguém numa universidade pública... Maria. Terrível. E no Brasil inteiro é assim. Mas, puxa, terminando essa questão, ou seja, o Hub também se preocupa em ter o seu projeto social. Então, essa semana, inclusive, o Vitor Teles, que é o coordenador executivo, ele teve uma reunião exatamente para discutir as pautas ESG, né? Ambiental, social e de governança. Gostei que você falou do ESG. Quem lê os relatórios das grandes empresas sabe bem o que são. E a gente está rascunhando um projeto de inclusão digital. Porque, assim, não basta a gente só atender a empresa. Sim. Né? A empresa, ela precisou, no momento da pandemia, sofreu muito. O foco é o cidadão. Né? Mas, assim, a gente entende que se a gente está construindo uma cidade que a gente ama, que a gente gosta, e que a gente quer que seja uma boa cidade, a gente não quer que a violência se dissemine, a gente não quer que a droga entre, a gente não quer andar na rua e ter medo de ser assaltado, nosso filho, nossa filha ser violentada. A gente sabe, eu acho que cada um aqui que está ouvindo precisa pensar na sua responsabilidade social. Então, a gente está rascunhando um projeto de inclusão digital para jovens, né? Exatamente por entender que esses jovens têm potencial e eles podem suprir uma demanda hoje que
existe uma demanda de mão de obra especializada na área de inovação e é muito melhor que a gente vá e busque esses jovens do que um traficante, do que a droga, a falta de oportunidade e arrancar esse jovem de lá. Então, nós precisamos ter esse senso comunitário de que se nós queremos estar aqui nessa cidade, fazer dessa cidade um lugar para os nossos filhos e netos, nós precisamos defendê-la com unhas e dentes, né, e sermos mais inclusivos. No SG aí, a parte de meio ambiente, vocês estão pensando em quê na discussão? Meio ambiente, ou seja, o bacana do SG é que ambiental, social e governança, para mim, são áreas transversais. Perfeito. Qualquer coisa que você faça deve passar por essas 3 letrinhas. Então, muitos dos projetos que a gente fomenta hoje, apoia hoje, são iniciativas de sustentabilidade, né? De reuso de resíduos, ou seja, existem pesquisas na UFBA, o curso de biotecnologia da UFBA é um espetáculo. Nós já apoiamos um projeto de vacinas para ovinos e caprinos que só existe no Brasil. Nós apoiamos uma iniciativa do professor Lucas de kit de teste rápido para DSTs bacterianos, não virais, que são poucos no Brasil. Tem muitos para virais, mas não para bacterianos, para DSTs bacterianos. E é um fruto da pesquisa do curso de biotecnologia da UFBA. Que bacana, né, bicho? Nós temos um sonho de reaproveitamento de resíduos com a Embasa, porque a nossa estação de tratamento de esgoto é exemplo para o Brasil e é possível aproveitar aquele resíduo para fertilizantes, para correção de solo, para colocar fora da área de alimentação, mas é possível que você pegue aquele resíduo e você coloque no eucalipto ou num parque ambiental. Ou seja, então, a própria iniciativa que eu falei de uma lâmpada de LED com 5G é algo que gera economia de energia. Então, a pegada ambiental ela tem que estar em qualquer empresa, em qualquer segmento, qualquer momento. Da mesma maneira como social. Sim. Não adianta. Ou seja, eu sou do livre mercado, eu sou da livre iniciativa, eu acho que o empresário tem que pensar no lucro, sim, porque para você arriscar, você precisa ter lucro para queimar essa gordura quando dá errado. Quando vê um momento de pandemia, você sacrifica ali para manter a sua operação de pé. Então, é importante. Mas, pensa bem, não faz nenhum sentido você ser uma ilha de riqueza num oceano de pobreza. Ou seja, aí você vai pegar aquele lucro para ter um carro blindado, para ter segurança, não existe, para né? ter... Você tem que ser um agente transformador, né? Ou seja, As diferenças vão existir, mas não... Não, claro, né? as diferenças sempre vão existir, mas não porque as pessoas são diferentes, elas se dedicam a projetos diferentes, com esforços diferentes. Todo mundo tem que ter um mínimo de dignidade, mas sempre vai haver desigualdade. Sim. Né? Essa desigualdade só não pode gerar violação da dignidade da pessoa. Mas a geração de riqueza tem que ser... é o que tira a pessoa da... Mas eu trouxe uma coisa né? importante, assim, eu acho que o empreendedor, ele tem que ser um agente transformador Com do certeza. ali da área que Mas você atinge, né? Ele é na geração de ele tem que emprego, ser. mas tem que ser também Sim, mais, também. né? Pensando em mais... Então é isso. Então as letrinhas, né, ESG ou ASG, ambiental, social e governança, eu acho que elas vieram para ficar e vieram para ficar em qualquer negócio, em qualquer organização. Porque a gente precisa ter um meio ambiente preservado, porque a gente respira isso aqui, a gente precisa ter uma importância social com base na fraternidade. Isso está no lema da Revolução Francesa, isso está na solidariedade, está no cerne do cristianismo. Isso está em tudo quanto é lugar. Nós precisamos pensar no próximo que está ao nosso redor. Né? E a governança também, porque assim, não adianta fazer isso tudo sem governança. Com A base de propina, a base de corrupção. Ou seja, governança é importante. E agora, Rafa tomou uma pergunta que eu costumo fazer, eu vou tomar uma que ele gosta de fazer, assim. A gente está aqui num podcast que fala muito sobre isso, sobre o tempo, sobre o ócio, sobre a criação. No seu tempo, assim, de tranquilidade e ócio, o que é que você costuma fazer? Você tem uma leitura que você quer indicar, uma série, um filme, né? Vocês limitaram muito, né? Vocês perguntaram o que eu gosto de fazer.
Primeiro, eu gosto de cuidar de planta. Eu coleciono plantas, Que bacana, hein? coleciono cactos e suculentas. Tenho mais de 200. Então, assim, o que realmente me relaxa é cuidar das minhas plantas e brincar com os meus filhos. Então, isso pra mim é o que realmente oxigena a minha mente. Agora, de fato, existem leituras muito legais, muito bacanas, que eu acho assim, seria até injusto indicar uma ou duas. Depende muito do que a pessoa pensa, do que a pessoa quer, né? Na área de empreendedorismo, eu acho importante, como o Rafael falou há pouco, a gente ter a ideia de coisa enxuta. Então, existe um livro chamado Startup Enxuta, né? Conheço. Muito bom. Que é uma metodologia Lean, L-E-A-N, de fazer tudo... Enquanto você ainda está testando, você tem que fazer coisas enxutas. É o famoso MVP, né? Sim, minimamente viável. Isso. Projeto minimamente viável. Ou seja, você primeiro tem que entender uma dor e fazer uma coisa enxuta que resolva aquela dor. Depois, você dá um jeito de escalar. E o próprio Thales Gomes, que fez o Easy Taxi, né? Que também tem um livro que eu indico chamado Nada Easy. Ele fala que antes de ter o Easy Taxi, o MVP dele era disparar um Google Forms para as pessoas que queriam um aplicativo de mobilidade e ele ia fazendo as ligações para os pontos de táxi. Entendi. Era isso. A dor existia. Preciso de um transporte. Ele só precisava levar o transporte até lá. Não existia Uber, não existia Easy Taxi, 99, nada disso e tal. Como que ele fazia no MVP? Pegando a demanda e levando a oferta. Então, validou? Validou. Deu certo? Deu certo. Aí agora você pode pensar numa base tecnológica para escalar. Então, já ficaram dois. Startup Enxuta e Nada Easy. Né? Mas tem um livro que eu gosto muito, Sonho Grande, do Jorge Paulo Lemann, né? Sim. Que é do fundo de 3G, que 3G. é dono da Americanas, dono do Burger King, dono da Ambev, do Anheuser-Busch. É dono de muita coisa. Eu acho que aquele livro é bem interessante. Os 5 bi, 3 estão lá, né? Mas eu acho assim que para sair do lugar comum, eu gostaria de indicar um livro chamado O Monge e o Executivo, que é um modelo de liderança que é muito mais baseado na liderança de quem serve, ou seja, o líder está lá para servir e não para ser servido. O Monge Executivo é um livro que, há uns 20 anos atrás, me marcou muito, né? Quem Mexeu no Meu Queijo, também é um livro muito antigo e é muito interessante de sair da zona de conforto, né? Às vezes você ficar na zona de conforto batendo o leite vira manteiga e a manteiga vira queijo. Então é um livro muito antigo. Tem tanto livro, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Atualmente eu tô lendo mais coisa de romance mesmo para dar uma desestressada. Depois de 5 anos no doutorado, eu tô esvaziando a mente. Mas na verdade não tô, porque ontem eu comprei um livro de um filósofo coreano que chama Sociedade do Cansaço, a Sociedade da Performance, uma coisa assim. Então tô lendo esse livrinho pra gente... eu gosto muito de métricas, de indicadores, mas eu tô tomando cuidado para não levar esses parâmetros de performance para outras áreas onde eles não deveriam estar. Né? Minha casa, meu casamento, os meus filhos. Eu não posso medi-los com base em indicadores de resultado, de performance. Né? Igreja, você não pode tratar a igreja como negócio. Então, é importante. Então, eu estou lendo esse livro para entender, né, entender um pouco isso, assim, de como deixar os indicadores de performance onde eles devem estar. Que bacana isso que você falou, bicho, porque às vezes você leva muito sua vida profissional pra dentro de casa, né? Tem que tentar Não, afastar. às vezes você tá tratando a esposa e o filho, tipo assim, ó, cadê seu indicador de esforço, de resultado, de desempenho? Cadê sua métrica? Você tem 5 anos. Tem que ler 5 páginas né? hoje. Então, assim, e a vida não é assim, né? Não. Então, eu acho que eu tô precisando abrir a mente nesse quesito específico, então comprei esse livrinho essa semana para ler.
Boa dica. Bacana, bacana. É isso, né? A gente queria agradecer muito sua Vitor, presença. parabéns a você. Obrigado, meus caros. Seu nome Érico, né? A todos. Obrigado. Às vezes vocês não têm noção o legado que vocês estão deixando para a Vitória da Conquista. É isso que eu queria falar. Para você conquista... Uma bela homenagem para colega, né? A Vanessa Bittencourt, a professora mas Vanessa vocês Bittencourt. também. Inovação, né? Todos Isso, aí. não tenho dúvida que vai ser não. Já é um marco na cidade de Vitória da Conquista o que vocês estão fazendo e, na verdade, só vai crescer a nossa cidade, nossa região. Muito Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Desejo muito sucesso ao Osso Saudável. Tenho certeza aí que esse é até um tema, né? Performance, sociedade de desempenho. É um tema que a gente, no nosso ócio, a gente precisa parar de se cobrar. Né? A gente não pode trazer o nosso produtivismo para dentro do nosso ócio. Ócio é ócio e a gente é ser humano, a gente não é máquina. Sim. Então, muito legal a iniciativa de vocês. Estava faltando. Parabéns. Obrigado. Agradeço muito pelo convite, pela honra de estar aqui. Bacana. Obrigado, hein? Então é abraço. isso. Bom ócio a todos. Bom ócio a Mais um todos. fim.